Começando a nossa primeira aula da Escola KL Formação de Profissionais de Alto Desempenho, Neuroeducadores Emocionais. Felipe, o que é isso? Neuroeducação emocional. Calma, eu vou te explicar. É um dos processos lógicos e fáceis, né, de você aplicar toda essa parte da teoria na prática com animais. E vai ter muita prática aqui, tá? Você vai, Felipe, mas eu vou ver na prática, você fazendo, vai ter um módulo ali sobre aulas práticas, onde você vai ver muito conteúdo prático aqui, tá bom? Aulas completas e tudo mais que você precisa saber para continuar evoluindo. Mas a gente precisa começar pelo começo, vamos dizer assim, né? O que eu preciso te trazer aqui? Adestramento comportamental do cães, né, de cães de outras pessoas, é sobre as pessoas. Por que eu quero te dizer isso? Porque tem muita gente que começa no adestramento com a seguinte perspectiva: ah, eu vou sair do que eu faço porque eu não suporto mais as pessoas. Cara, isso aqui é somente sobre pessoas. Os cachorros são a porta em que você chega até as pessoas. É somente isso. Se você não estiver consciente disso, você vai estar muito mal nesse ramo. Tá? E eu vou te explicar agora por quê. Existe um processo chamado ciclo do caos. O que isso quer dizer? É um processo que ele vai meio que se autoalimentando. Ele vai auto-acontecendo o tempo todo. Tá? E se você não interrompe a cadeia lá no começo, tá? Tudo vai parar. Tudo vai. Você não vai conseguir chegar no resultado. E vamos ver aqui o ciclo do caos. Tá? Quero que você compreenda isso aqui. Ó, vou colocar aqui. Ciclo do caos. Opa! Aí. Primeiro, tá? São as pessoas que mudam o ambiente. Isso é fato. Os seres humanos vão mudando as coisas, né? E eles que mudam o ambiente. É o ambiente que molda os comportamentos dos seres vivos, inclusive dos cães. Tá? Isso é um fato. E o comportamento dos seres vivos muda o ambiente. Então, os seres vivos eles vão mudando o ambiente, inclusive os cachorros. Mas tudo começa pelas pessoas. Tá? O ambiente molda as pessoas, as pessoas novamente mudam o ambiente. Isso molda o comportamento dos animais, que por sua vez, né, mudam aí o comportamento, mudam o ambiente. E você vê que esse ciclo é infinito. É infinito. Então, por que começa nas pessoas? Porque não existiria um cão na casa de alguém se essa pessoa não tivesse escolhido esse cão. Tá? Então, o que é permitido para o cão e o que é fornecido ao cão é escolhido pelas pessoas. Tá? Isso é um fato. É escolhido pelas pessoas. Então, se não existe uma cronologia que é interrompida lá na base, tudo vira caos. Ah, vou modificar o comportamento do cão. A gente vai entender numa próxima aula. Na próxima aula, já em seguida, a tríade de toda a construção de modificação de comportamento, tá? Muito antes da gente entrar na neurofisiologia, a gente vai ver essa tríade, essa base, esses processos, tudo que você precisa saber para que você tenha resultados. Então, primeiro eu quero te dizer sobre o que é o adestramento da maneira como eu realizo. Tá? Então, vai começar pelas pessoas. Fala assim, olha, você precisa ser apaixonado por pessoas. Eu já falei isso antigamente, mas eu vou dizer que não, cara. Vou dizer que não, você nem precisa ser, nossa, eu sou apaixonado por pessoas, mas você precisa gostar muito, sabe, do enigma do comportamento humano. Você precisa muito, né, gostar desse quebra-cabeça do comportamento humano. Porque a base de tudo, tá? E a gente vai ter matérias aqui também sobre persuasão, comunicação, vendas, né? Porque você tem que vender a sua ideia, não só a venda para você fazer renda fixa, mas a venda também para você, né, vender a sua ideia para o seu cliente. Então aqui, o importante, cara, a gente vai ter que trabalhar muito o seu conhecimento para que você consiga modificar o comportamento humano. Modificou o comportamento humano? O comportamento de cachorro é fácil. A gente vai aprofundar na parte neurofisiológica, você vai ver metodologias, técnicas, né? Tudo que compete para a gente, que é adestrador, trabalhar esses comportamentos. Mas a base de tudo, a base, você vai ter que saber
muito sobre comportamento humano. Por isso que a gente tem uma matéria sobre comportamento humano aqui. Você vai ter que entender muito sobre a parte neurofisiológica do cão, que é outro ponto que eu tenho que te falar aqui, ó, tá? Aqui a gente entra no primeiro ponto, tá? Primeiro, adestramento é comportamental de cães de outras pessoas é sobre os cachorros. Segundo, é necessário entender que se existe um problema comportamental, existe uma programação interna enviando esse comportamento. O que significa isso, Felipe? Tá? A gente vai derrubar na próxima aula aqui mitos de intencionalidade. Pode explicar isso na outra aula, fica tranquilo, tá? Mitos de planejamento complexo. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes você vai pegar linhas de adestramento que elas vão te trazer a seguinte perspectiva. Ah, ele está fazendo isso por causa disso, por causa daquilo. Na próxima aula a gente já vai definir isso, vai ficar fácil de você entender. Tá? Então, se existe um comportamento incompatível com o ambiente naquele momento, existe um ciclo. Pessoas, ambiente, cachorro, ambiente, pessoas. Sabe? Então, pessoa, ambiente, cachorro, ambiente, pessoa. Sabe? Então, esse ciclo está, vamos dizer assim, obrigando o animal a ter aquele comportamento. Então, não é uma decisão interna do animal. Vou até colocar isso aqui, ó, tá? Nunca é uma decisão do animal, tá? Conscientemente. Esse é um processo que a gente precisa quebrar agora. Na próxima aula a gente vai falar sobre mitos, tá? Esse é um processo que a gente precisa quebrar agora. Não é uma decisão consciente do animal. Aquela coisa, ele está fazendo isso porque ele quer isso, porque ele quer aquilo, porque ele quer te dominar, porque ele, enfim, né? Um monte de balela. Aqui a gente vai entender que esse ciclo é simples. E o trabalho do comportamentalista, tá, é entender aonde está essa base. Cara, aonde está o problema? Então, o segundo ponto é esse. E o terceiro ponto de toda a base de análise, tá? Sempre existe uma linha do tempo. Cara, isso aqui é fundamental, tá? Por quê? Muitas coisas que vemos acontecer agora foram causadas por horas, vou colocar aqui, minutos, horas ou dias atrás, até mesmo anos. O que eu quero te dizer com isso? Muitas coisas que a gente vê acontecendo na nossa frente, você olha assim, cara, mas não tem por que esse animal está apresentando esse comportamento. Mas isso é a resposta de minutos, horas, dias, meses, anos desse ciclo. Pessoa, ambiente, né? Animal, ambiente, pessoa. E aí esse ciclo se repete. Então, isso sempre tem uma cronologia. Para o animal, né, o corpo, o nosso corpo, ele tem desgaste, assim como o do animal. Então, por exemplo, se eu olhar meu rosto, as expressões que eu faço, né, eu sou muito expressivo, elas causam marcas. Você, essas marcas são da onde? Ué, são do tempo que passou eu sorrindo, né, fazendo expressões. Então, essas marcas contam a história do meu tempo. Assim como o comportamento do animal, né, as marcas comportamentais contam a história do tempo comportamental dele. Então, esse é um ponto importante, tá? Para a gente fechar essa aula, 3 pilares importantes: ambiente, pessoas, né? O ciclo do caos. O primeiro pilar é o ciclo do caos: pessoa, ambiente, animal, ambiente, pessoa. E aí o ciclo se repete: pessoa, ambiente, animal, ambiente, pessoa. O ciclo do caos. Você vai ter que interromper isso.
Invariavelmente, o ambiente ele não se controla. O animal não se controla. Só quem pode quebrar esse ciclo é o ser humano, tá? E é o outro ser humano, não é nem você. Você pode dizer como que esse processo precisa ser quebrado, né? Vamos dizer assim. Outro ciclo é intencionalidade. O animal nunca está fazendo por querer, tá? Por querer, assim, ó, ele quer fazer isso agora. Ah, Felipe, mas ele quer muito aquele brinquedo, ele quer pular na pessoa. Não, existe um ciclo dentro dele que está empurrando ele para aquele comportamento. Tá? Esse é um fato. Então ele só está respondendo ao que ele sente dentro e fora. Vamos ver isso na próxima aula. Tá? Terceiro ponto: existe sempre uma cronologia. Existe sempre uma linha do tempo. Então, uma linha do tempo que faz existir aquelas marcas comportamentais que a gente está vendo naquele momento presente. Esse é o início da nossa escola KL, para você entender como é simples. Mas você vai aprender desde o começo agora. Dessa vez, eu quero gravar um processo que seja bem mastigado, fácil, de qualquer pessoa aplicar no seu dia a dia. Tá bom? Anota isso. E sempre que você for começar uma avaliação, é por aqui que você começa. Tá? Dentro desses três ciclos. Ciclo do caos, né? desses três pilares. Ciclo do caos não é intencional e tem uma linha do tempo que levou isso a estar acontecendo nesse momento.